Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Eu vou estar lendo e vou pedir o irmão Anderson, Dona Paula lá atrás, que erga sua voz em oração, e diz assim o texto da palavra de Deus. Romanos 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Podem assentar, eu vou tentar acelerar um pouquinho, tem aqui bastante coisa a compartilhar com a igreja, mas até onde o Senhor nos permitir, nós vamos compartilhar nessa noite. Queridos, nós, servos de Deus, irmãos em Cristo, jamais podemos ou jamais devemos nos esquecer que nada do que estamos passando, do que estamos enfrentando, está fora do controle de Deus. Amém, amados irmãos? Nada do que nós estamos passando está fora do controle de Deus, e nós não podemos nos esquecer disso. Pode até, queridos irmãos, estar fora do nosso controle, mas nunca fora do controle do Senhor, porque Ele Fernando declarou já aqui nessa noite, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Conhece todas as coisas, está em todos os lugares e pode tudo sobre todos que estão sobre a face desta terra. Então, nada está fora do controle de Deus. A crise, o problema, as dificuldades que estejamos enfrentando, embora nós não as queiramos ter, entendemos que elas, as crises, as dificuldades que a vida nos apresenta, são, acima de tudo, além de problema, além de dificuldade, uma oportunidade para que quando nós acreditamos, quando nós cremos e confiamos nas promessas de Deus, todas estas coisas se tornam uma oportunidade para que a gente possa ver o agir de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes, queridos, nós nos cansamos durante as nossas dificuldades. Nós nos cansamos quando estamos enfrentando problemas e esses problemas se alongam, demoram-se os dias, as semanas, os meses e às vezes até anos, e nós não vemos solução, melhora sobre aquilo que estamos enfrentando. E durante esse processo nós nos cansamos e até acabamos de nos esquecer que o nosso Deus, Ele está no controle, que Ele nos ama e que Ele é poderoso, fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você através da sua palavra. E eu não tenho a menor dúvida em dizer à igreja nessa noite com muita tranquilidade que todo e qualquer problema que eu e você possamos estar enfrentando nesta noite, Deus tem solução, promessa em resolver e solucionar esse problema através da sua palavra. Qualquer que seja o problema. Porque esta palavra, querido, diz que o desejo do nosso Deus é abençoar a nossa vida. E em meio aos problemas, a oportunidade que temos de ver o seu agir, nós somos também treinados, preparados no curso da nossa vida, em meio aos problemas que surgem, nós somos lapidados por Deus. Nós vamos ganhando experiências espiritual na presença do Senhor, para que essas coisas, primeiro, nos aproximem mais de Deus.
Nós vimos aqui o testemunho do irmão Fernando, né? Que buscou a face de Deus, que orou e Deus honrou. Orou de manhã, de tarde, né? Deus estava dando livramento. Certamente, uma situação que a gente poderia estar aqui questionando neste momento. Meu Deus, perdemos um irmão há 3 semanas e estamos perdendo outro. O que está acontecendo? Porque é o que o inimigo quer, ceifar vidas. Mas quando nós buscamos ao Senhor, o irmão se sentiu mal. Ele usou que uma palavra talvez até pesada, sentindo como se um espírito de morte estivesse sobre a vida dele. Certamente ele se sentiu angustiado. O que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor. É o que eu tenho que fazer, é o que você tem que fazer no momento da minha e da sua aflição, no momento que os problemas surgirem, buscar a Deus. Então o problema, ele tem também a possibilidade de nos aproximar de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, queridos, nós estamos suscetíveis, abertos, disponíveis para receber o agir de Deus sobre a nossa vida. Então, é na presença de Deus, é diante do Senhor, através das súplicas, das orações, do quebrantamento do nosso coração, buscando a face do Senhor. Porque, queridos, ainda que tudo aparentemente esteja fora do controle das minhas mãos, nada está fora do controle de Deus. Ainda que aparentemente, como diz a palavra de Deus, o céu sobre a nossa cabeça esteja cinzento, Deus estará no controle das nossas vidas. E a Bíblia diz que quando Ele abre porta, não há quem feche. Mas eu preciso confiar nas promessas de Deus, que ainda que os problemas, estejam acontecendo no meio da família, eles sejam grandes, para não dizer enormes, ainda que os meus negócios estejam aparentemente em frangalhos, ainda que o inimigo de minha alma tenha usado pessoas para se levantar, para me perseguir, ainda assim, eu não posso permitir que a dúvida alcance espaço no meu coração, porque a palavra de Deus nos diz nesta noite que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui são chamados segundo o propósito de Deus? Então, todas as coisas que estão acontecendo sobre a tua vida, na tua vida, estão sob o controle de Deus. Crer, como ele nos diz, que até os fios de cabelo que estão na nossa cabeça estão contados por ele, e nenhum deles cairão sem a permissão dele. Quando nós entendemos e confiamos nisso, irmãos, a aflição, a angústia não ocupam lugar no nosso coração, porque eu sei que a minha vida está nas mãos desse Deus vivo e poderoso. Então, queridos, durante as dificuldades de nossa vida, o inimigo, ele realiza algumas coisas para nos levar ao desânimo e, consequentemente, à derrota. As pessoas se sentem angustiadas, se sentem enfraquecidas, e até começam a liberar palavras, porque não vigiam, porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, e constantemente começam a dizer, eu estou sem força, eu estou fraco, eu estou desanimado, e o inimigo está ouvindo, está investindo, porque ele está vendo que está trazendo resultado. Então ele trabalha de algumas maneiras para tentar nos conduzir ao desânimo e, consequentemente, à derrota. E eu quero compartilhar com você algumas dessas coisas que o inimigo, ele tenta usar ou nos fazer a ir por esses caminhos, para que nós venhamos nos entristecer, para que nós venhamos nos desanimar e, consequentemente, até parar de caminhar, deixar de fazer a obra de Deus, nos acomodarmos primeiro em nos tornarmos cristãos de banco, que não cooperam, que não contribuem, que não cooperam com nada dentro do reino.
E, consequentemente, irmãos, o desânimo ele vai só aumentando. É como diz a Bíblia, é abismo chamando abismo. E quando a pessoa menos espera, ela está lá fora, no mundo. Como, infelizmente, muitos se encontram assim no dia de hoje. Um dia se sentiram enfraquecidos. Um dia se sentiram desanimados. O inimigo investiu. E elas, por não tomarem as atitudes corretas, por não entenderem que tudo está sob o controle de Deus e buscar a presença de Deus para que Ele os renovasse, os fortalecesse, hoje infelizmente estão lá fora. E nós, que estamos hoje na casa de Deus, em comunhão, estamos de pé, amém, amados irmãos? Mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo está aí, com seus ardis, com seus dardos inflamados, fazendo de tudo o que ele pode para envolver o nosso coração com tudo que for fora do reino de Deus. É com a casa, é com a família, é com os projetos, são com os sonhos, é ganhar dinheiro, é em crescer profissionalmente, isso. Mas nada que diz tocante a reino de Deus. Claro que família, cuidar da casa, está dentro do amparo das coisas de Deus. Amém, queridos? Não interprete aquilo errado, aquilo que eu estou falando. Mas o inimigo tenta encher o nosso coração com tantas e tantas coisas para nos tirar o alvo de estarmos na presença de Deus. Ouvindo, recebendo a direção de Deus através da sua palavra. O privilégio não só de adorá-lo, mas também de receber a direção para o nosso dia, para o nosso amanhã, para que a cada dia nós tenhamos em Deus sabedoria de nos aproximarmos dEle, porque é nele que nós vamos encontrar as respostas, as soluções para esse ou aquele problema que possamos estar enfrentando no dia de hoje, ou todos quantos iremos enfrentar no dia de amanhã. Então, queridos, uma das primeiras coisas que o inimigo de nossas almas faz, quando ele percebe que encontra em alguns de nós algum tipo de brecha ou algum tipo de legalidade, é tentar roubar a nossa coragem de caminhar, a nossa coragem de perseverar. Cada um de nós, queridos, para não dizer a maioria de nós, ou todos nós, certamente temos impressionantes experiências após a nossa conversão. Amém ou não amém? Todos nós, quando nós nos convertemos, embora nós tenhamos também vivido um momento maravilhoso, porque assim que nós nos convertemos, nós entramos naquilo que nós chamamos de o primeiro amor, e aonde nós vamos, nós queremos falar de Jesus, nós queremos abrir a palavra, e mesmo ainda sem condições, a gente quer pregar, a gente quer fazer a obra de Deus, porque o Espírito nos impulsiona, nos alegra a fazermos essas coisas. Mas há casos, irmãos, e muitos casos, porque eu observo isso, em que a família, os amigos, os vizinhos nos perseguiram, zombaram da nossa fé, nos boicotaram, alguns até viveram algum tempo debaixo de ameaça, mas o amor a Deus, o arder do nosso coração pela presença de Deus nos fez perseverar. E dentro de nós a coragem de buscar a Deus cresceu. E por nós termos perseverado é que nós estamos aqui no dia de hoje. Mas alguém aqui foi perseguido, foi caçoado, foi zombado? Ou só aconteceu comigo? Irmãos, isso acontece. Tantas e tantas coisas que o inimigo faz para tentar tirar a nossa coragem de sair de casa e caminhar para a igreja. Tirar a nossa coragem de abrir os nossos lábios e dizer para aquele amigo, para aquele colega de futebol, talvez aquele ex-colega de botequim, em dizer o que Jesus fez e está fazendo na nossa vida, de como nós estamos descobrindo um mundo novo, diferente, de sentir a presença desse Deus nos envolvendo, nos alegrando.
O inimigo tenta tirar a nossa coragem. E infelizmente muitos desistem diante das dificuldades, diante da tribulação, porque perderam a coragem de caminhar, de buscar a Deus, de continuar firme no caminho que o Espírito de Deus os colocar em determinados momentos de sua vida. E alguns, infelizmente, como nós temos falado, como é crescente o número daqueles que estão lá fora, acabam apostatando da fé, deixando a fé, tudo como questão de tempo. Porque o inimigo, irmãos, ele não chega de cara impactando uma pessoa, olha, eu sou, muito prazer, eu sou o diabo, eu estou aqui para te tirar da presença de Deus. Não, mas ele vai devagar. Ele começa primeiro colocando sentimentos negativos, trazendo tristeza, e a pessoa às vezes vem para a igreja, e volta para casa e fala, não estou mais sentindo a presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que onde 2 ou mais reunidos estiverem, Deus está presente no meio deles. Então, quando eu venho à igreja e volto para casa e não sinto a presença de Deus, o problema não é da igreja, o problema é meu. Eu é que talvez tenha vindo à igreja e não me desprendi das coisas do mundo lá de fora. Às vezes a pessoa vem para a igreja, queridos, e ela faz de tudo durante o culto, menos se quebrantar e adorar aquele que é digno de receber o louvor e a adoração. Então a culpa não está na igreja, a culpa não está na liturgia, a culpa está em mim, em você. Se você consegue um dia sequer vir à igreja e não sentir a presença de Deus. E o inimigo ele vai minando. Eu já fui àquele culto, não gostei, no próximo eu não vou não. E começa uma série, um desencadear de atitudes que vão primeiramente nos afastando da igreja, consequentemente da presença de Deus. Questão de tempo. Os que estão lá fora começaram devagar, começaram a deixar de ir num culto, daqui a pouco já deixavam de ir a 2, culto de Santa Ceia, como é domingo que vem, não tem problema não, posso faltar, porque não valoriza a comunhão. Quem colocou isso, esse sentimento no coração? O inimigo. Porque o servo de Deus tem que valorizar a comunhão dele com Deus, tem que valorizar a comunhão dele com os irmãos. Mas o inimigo ele não chega de pressão de vez, ele vai devagarzinho. Aí começa aquela programação legal na televisão. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou assistindo a Bíblia, eu estou assistindo Noé. E pensa, começa a trocar o momento da adoração, e quando mal se percebe, está do lado de fora. Porque o que o inimigo quer fazer, irmãos, é nos tirar primeiro da igreja, depois ele consegue tirar da presença de Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que desistiram em meio às dificuldades. Fala do próprio povo de Israel, que temeu diante de Golias, o gigante filisteu, mas Davi não temeu e disse ao gigante, tu vens a mim com espada e escudo e lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava nele mesmo, na sua força, até porque ele era um jovem franzino, para pelejar contra um homem de alta estatura, a Bíblia chama de gigante, o gigante filisteu. Mas Davi confiava na força e no poder de Deus. Por quê? Porque Davi já havia vivido experiências tremendas com o Senhor. A Bíblia diz que certa feita ele está no campo tomando conta das ovelhas de seu pai e vem um leão para comer as ovelhas de seu pai. E com as mãos, com a graça de Deus, ele mata o leão. Depois diz que vem um urso e com as mãos, com a graça de Deus, ele mata o urso. Então, quando Davi vai ao encontro de Golias, ele declara, tu vens com lança, com espada e escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele confiava em Deus. E eu novamente questiono, por quê? Porque ele lembrava-se das experiências do seu passado. Tudo coopera
para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez hoje, no fervor do momento, eu não entenda e até questione ao Senhor os porquês da vida, o porquê eu estou passando por isso, o porquê isso aconteceu, o porquê aquilo outro está acontecendo. Talvez hoje eu não entenda, mas eu preciso viver a palavra de Deus. Tiago 1,19, aptos no ouvir, tardios no falar e tardios no se irar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Posso não entender hoje, mas amanhã eu vou entender. Talvez até como o fato de Davi. Experiências que eu vivo hoje, não as entendo, mas Deus me dá a condição de vencê-las, de passar por elas. Amanhã, quando novos problemas, novas dificuldades se levantarem, eu estarei fortalecido no Senhor. Porque eu sei que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda. Ele é um Deus poderoso e galardoador daqueles que buscam, daqueles que invocam o seu nome. E eu vou me lembrar, assim como Deus foi comigo, no mês passado, no ano passado, há 10 anos, há 20 anos, Ele continua o mesmo poderoso para estar comigo hoje e me conduzir à vitória, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. As experiências que eu vivo hoje vão me fortalecer no dia de amanhã. Assim como todos nós poderíamos passar e nos lembrar das experiências que já vivemos com Deus. E por que hoje eu vou permitir o inimigo entristecer o meu coração? Se eu tenho consciência de onde o meu Deus me tirou. Se eu tenho consciência que já tive em situações, humanamente falando, como se estivesse diante de uma parede, sem saída, sem solução, e Deus usou de manifestação, de poder e glória, e abriu portas para que eu pudesse passar. Quantas vezes nós vivemos situações como essa que o Fernando testemunhou hoje, de passarmos no meio daqueles maus elementos. Estavam ali preparados, inflamados pelo inferno, não só para nos dar prejuízo financeiro, mas até para ser instrumento na mão do inimigo, para ceifar a nossa vida. E nós passamos em segurança, porque grande, tremendo e poderoso é o Senhor nosso Deus, que tem nos guardado, que tem nos fortalecido. Em algum momento, às vezes no dia de hoje, a gente está passando por coisa tão ínfime, tão menores do que coisas que já passamos. E nós começamos a colocar em dúvida se Deus pode ou se Deus não pode. Começamos a deixar essas coisas que hoje são tão pequenas comparadas a coisas que Deus já fez. Que Deus já fez na nossa vida. E nós começamos a duvidar. Será? Dardo inflamado do inferno, queridos. E precisamos vigiar. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos estar na casa dEle, cooperando com os cultos, cooperando com os trabalhos, nos envolvendo. Com a oportunidade, toda a igreja está convidada a participar do coral, a doar um tempo para o Senhor, para que no final de ano a gente possa fazer uma linda cantata, dar o nosso melhor. Ah, pastor, eu não sei cantar, aí eu também não sei. Deus não chama ninguém capacitado, Ele chama e capacita. Capacita. Quem tem dom para cantar vai fazer solo. Como as irmãs aí, tem os irmãos que tem. A gente vai ficar aqui, bota a voz, vai ficar lindo. Vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Mas precisamos entender, queridos, que aquilo que passamos hoje, ainda que eu não entenda, vai cooperar para o meu bem. Porque o texto lido diz que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor? Essas coisas estão de alguma forma cooperando.
Posso não entender agora, mas amanhã eu vou entender. Como é que Fernando vai entender? Mas como isso pode cooperar para mim? Olha ele aí dando um testemunho. Olha ele aí glorificando o nome do Senhor. Olha ele aí dando a Deus a honra, o domínio e o louvor, sabendo que por ele mesmo ele não teria condições de sair daquela situação, mas Deus o livrou. Então o problema muitas das vezes aparece, irmão, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor e saber que todas as coisas estão sobre o domínio, o controle dele. Então, a primeira estratégia do inimigo é colocar o medo no nosso coração. Não tenha medo de proclamar o nome de Deus. Não tenha medo de falar acerca da tua fé. Não tenha medo de deixar o conforto do lar, colocar o controle da Sky no cantinho e vir para a casa de Deus adorar o Senhor. É preciso ter coragem, sim, para romper as barreiras, estar na casa de Deus, honrando aquele que é Senhor sobre a tua vida, aquele que é o autor e será o consumador da minha e da sua fé no nome de Jesus. Então a primeira atitude, estratégia do inimigo, tirar a nossa coragem, colocar o medo. Segunda, a estratégia do inimigo, levar o servo de Deus, levar o crente a um sentimento de amargura e consequentemente se tornar um murmurador. Queridos, independente de como esteja a nossa vida, nunca devemos ficar amargurados, porque devemos nos lembrar, queridos irmãos, que o Senhor certamente tem nos dado a todos nós mais do que nós merecemos. Quando eu entendo isso, irmãos, que Deus a todo tempo me dá mais. Deus sempre me dá mais do que eu mereço. Aí gera dentro de mim um sentimento de gratidão, de querer ser grato, de praticar essa gratidão a Deus. Mas infelizmente, irmãos, muitos são alvejados aí pelos dardos inflamados, e muitos já têm perdido a coragem, muitos estão vivendo debaixo de amargura e começam até a murmurar. Se esquece, como já falamos, do que Deus já fez. Eu conheço a história da maioria aqui, a maioria que não nasceu em berço evangélico, como eu, me converti aos 27 anos. Sei de onde Deus me tirou. Sei da transformação que Deus foi capaz de fazer até no meu caráter, e certamente na vida de muitos. E o prêmio maior que Ele tem nos dado a todos nós que cremos no Senhor, que é a certeza de termos o nosso nome escrito, arrolado no livro da vida. Estarmos com o nosso passaporte, que é Jesus, em nossas mãos, em nosso coração. E um dia nós herdaremos esta bênção maior que Deus tem prometido àqueles que o amam, que é estar com Ele por toda a eternidade. Então, queridos, nós devemos sempre aprender a glorificar o nosso Deus, porque assim a palavra de Deus nos ensina, para que em tudo nós venhamos dar graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas vem o inimigo, primeiro começa a nos desanimar, nos entristecer, e nós não temos a coragem de romper e vir à casa de Deus, e acabamos às vezes deixando de estar cultuando ao nosso Deus. E quando vamos ver o porquê que eu fiquei em casa, para ver televisão, para dormir. Ah, pastor, para dormir pode, que eu estou descansando, irmãos. O Deus que eu sirvo é o Deus que renova minhas forças. Já falei com você algumas vezes, um dos períodos que eu menos dormi na minha vida foram os 4 anos, quando eu fiz o curso de bacharel em teologia. Eu trabalhei minha vida inteira na Varig,
e trabalhava de 7 da manhã às 16 horas, mas normalmente eu era chefe de seção, eu ficava até às 18 horas, todo dia, de segunda a sexta. Saía da Ilha do Governador às 18 horas, começava o seminário às 19, acabava às 9h40, 21h40, 22 horas. Ia para casa, para tomar banho, jantar, e quando era mês de entregar trabalhos e mês de prova, irmãos, era dormir 2h30 da manhã, assim com a cara na Bíblia na mesa da sala. Acordava às 5h10, dormia 2, 3 horas por noite. Interessante que no dia seguinte eu estava inteiro, disposição para trabalhar, para fazer as coisas. Por quê? Porque é Deus que nos renova, queridos. Claro, eu preciso entender que o meu corpo precisa de dormir, mas na hora da igreja. Meu corpo precisa de descanso, sim, mas na hora do culto. Eu preciso passear, sim, com a minha família, mas sempre no dia do culto, no dia da igreja. Será que eu não posso adequar esse passeio, esse sono, esse descanso, num outro dia, num outro horário? Mas são as investidas que o inimigo vai fazendo, queridos irmãos. Eu, como pastor, eu preciso passar a você aquilo que eu vejo. Eu preciso passar a você aquilo que eu percebo, aquilo que eu recebo de Deus. Porque não é um problema dessa igreja, é um problema da igreja de Jesus. Os cultos das igrejas durante a semana estão esvaziando. Cada dia de culto o número diminui, porque os irmãos estão se envolvendo com outras coisas. Porque os irmãos estão deixando preencher o tempo que era devido à adoração de Deus com outras coisas. Essas outras coisas são importantes, são prioridade. Deus abençoe você. Antes de mim, de você, Deus sabe, Deus as conhece. Agora o problema, irmãos, é que Deus sabe. E Deus sabe que tem muita gente fazendo corpo mole. Tem muita gente simplesmente se entregando, abrindo o peito para que Satanás os alveje com os dardos inflamados. E comece a tristeza, e comece o desânimo, e comece a colocar culpa em N situações, em N pessoas, mas não se olha para dentro de si mesmo. Sou eu que não tenho me esforçado como deveria. Sou eu que não tenho priorizado o reino de Deus, a sua justiça, para que depois Deus acrescente as demais coisas sobre a minha vida. Quarta-feira passada, queridos irmãos, irmã Beth, minha esposa, trouxe uma palavra maravilhosa, falando de Zaqueu, uma mensagem tremenda, mostrando como Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ele queria ver Jesus, mas aí agora vem os impedimentos. A estatura, a multidão, as pessoas, as dificuldades. E essas coisas estão sendo simbolizadas na minha e na tua vida de diversas maneiras. Mas Zaqueu não aceitou, ele deu um jeito, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. E aquilo revolucionou a sua vida, porque o fato dele ir para ver Jesus, Jesus se colocou debaixo. Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje estar em tua casa. E depois o texto vai dizer, hoje veio salvação em tua casa. Zaqueu não se deixou imobilizar. Ele tomou atitudes, e por ele ter tomado atitudes que o fizesse ver a Jesus, se aproximar de Jesus, possibilitou chegar salvação na vida dele. Aí na sexta-feira, querido, Diaconisa Elizabeth trouxe também uma palavra maravilhosa, Tiago 1, e ela leu alguns versículos, primeiro do 2 ao 6, depois do 12, e o texto começa dizendo, queridos irmãos, tende bom ânimo, grande gozo, quando passardes por tribulações, por problemas, por perseguições, por tentações. Por quê? É como o texto que estamos falando hoje de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por
porque o Senhor há de nos conduzir em graça, para que nós venhamos glorificar o seu nome e entender que nós já somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. E o texto ainda vai dizendo: olha, se você tem falta de alguma coisa, de fé, de paciência, falta de alguma coisa, peça a Deus, que o Senhor nos concede. E irmã Beth trouxe uma palavra maravilhosa e foi falando sobre a atitude da perseverança, que é o que infelizmente hoje tem faltado ao povo de Deus. Qualquer coisa, qualquer convite, qualquer dor no dedo do pé, tira a pessoa de estar na casa de Deus. Como é que o senhor pode falar isso, pastor? Eu estou vendo, tenho visto os cultos da semana vazios. Hoje é culto de domingo. Se tem cadeira vazia, é porque está faltando irmãos da igreja. Eu não recolho. Eu poderia recolher 2 fileiras de cadeira, a igreja só ia viver cheia. Eu não recolho, porque é a quantidade de membros. Se você parar, você vai lembrar de alguém que não está aqui hoje. Nunca vem todo mundo. Por que será que não vem? Não pode? Ou simplesmente está se deixando alvejar pelos dardos inflamados do inferno? E esses detalhes acabam tirando a pessoa da presença de Deus. E nós devemos, irmãos, tomar muito cuidado, porque antes de nós, Deus também está vendo, Deus também sabe. E eu, como pastor, gostaria muito de todos os cultos ver a igreja lotada, saber que toda a igreja recebeu a palavra que foi ministrada aqui quarta-feira e foi maravilhosa. Saber que toda a igreja estaria aqui na sexta-feira e receber a palavra tremenda que Deus deu à diaconisa Elizabeth aqui sexta-feira. Como eu estaria feliz de toda a igreja poder ter recebido aquela palavra, mas infelizmente um pequeno número da igreja esteve presente no culto de quarta e depois um outro grupo no culto de sexta. Se os seus motivos foram importantes, fique tranquilo, Deus sabe antes mesmo de você. Mas se não foram, queridos, pare, reflita, busque ao Senhor, para que no momento oportuno, a hora que você precisar, você possa, talvez não da mesma exata maneira que Ezequias fez, mas que você possa também falar com Deus: Senhor, tu sabes que eu tenho me esforçado, tu sabes, Senhor, que eu tenho me empenhado, eu tenho perseverado em vencer o sofá, o aconchego, o passeio, a televisão. Tu sabes que eu tenho me esforçado. E aí, queridos, é Deus que tem poder para acrescentar mais tantos anos de vida. É Deus quem tem poder para curar a enfermidade. É Deus quem tem poder para abrir as portas. É Deus que tem poder para trazer o que não existe à existência, para honrar o desejo do nosso coração. Aquele que me honra, eu honrarei. Porém, aquele que me despreza será desmerecido. Tenho aqui muita coisa a falar com você, mas o horário não me permite mais. Mas eu quero fechar fazendo uso de um pequeno exemplo da vida de Jó. Todos nós aqui conhecemos a história de Jó. Quão próspero era esse homem, temente a Deus, e de repente, problemas terríveis começam a desencadear-se na vida daquele homem, sobre a sua família. Toda oportunidade, humanamente falando, para murmurar, para blasfemar, a esposa, os amigos, o incentivando a fazer tais coisas, mas ele declarava: o Senhor deu, o Senhor tomou. Eu vim nu, se eu voltar nu, não tem problema nenhum. E em meio a toda essa experiência que ele viveu, ele consegue chegar em um momento de sua vida e declarar: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Aprenda a honrar o Senhor. Aprenda a dar o que você tem de melhor para Deus, que é a sua própria vida. Honre a esse Deus. E você vai ver que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus vai honrar a sua vida, a sua fé, os propósitos do seu coração. Posso ouvir um amém?